Bom dia, pessoal, tudo bem? Passando aqui só para comentar algumas questões do ENAD que vocês chegaram a fazer nas provas, tá? E algumas das questões que tiveram bastante erros, né? Então, eu vou estar comentando aqui com vocês, tá? Uma delas foi essa primeira aqui, que ela aborda a questão dos gases de efeito estufa, né? A questão de energias alternativas, tá? E foca um pouquinho na questão de sustentabilidade, né? Então, a questão está expressa aqui, né? Que diz assim, ó, o desenvolvimento e o emprego de tecnologias inovadoras em processos industriais são capazes não só de reduzir o consumo de energia e a geração de resíduos e as emissões de gases de efeito estufa, tá? Então, aqui é interessante, ó, na hora que vocês estiverem fazendo as avaliações, ó, vem aqui, ó, tecnologias inovadoras. Estão vendo aqui que ele foca bastante nesses processos, né, de tecnologias inovadoras, tá? Diz também a questão do reduzir o consumo de energia, tá? E ainda aqui a questão das emissões, ó, as emissões de gases de efeito estufa, né? Que isso aqui vem sendo bastante discutido nos últimos anos, né? Então, e aí ele trata aqui, ó, como contribuir ainda para o aumento da competitividade das plantas e constitui um objetivo primordial da indústria na atualidade. Nesse contexto, as tecnologias inovadoras são consideradas economicamente viáveis, quanto o custo de sua implantação e incorporação via tecnologias inovadoras é menor que o custo de energia evitado. Tá? Então, aqui, de forma resumida, né, vem tratando o que no mundo é uma tendência, né, de que você tem uma expansão nas empresas, nas indústrias de forma geral, né, mas aliada ao que? Uma redução no consumo energético e, sobretudo, na questão das emissões de CO2, né? Então, as empresas estão sendo bastante cobradas com essa questão, né? No Brasil já tem a questão dos carbonos, né, a quantidade de carbono que está sendo regulamentada. Então, o Acordo de Paris também tem que ser seguido. Então, os países buscam muito essa questão das diminuições, né, na questão das emissões de CO2, tá? Então veja que você precisa ter um desenvolvimento tecnológico, você precisa reduzir o consumo de energia e também, né, reduzir as emissões de CO2. Tá? Então veja que hoje o mundo trabalha em cima dessas questões. Tá? E aí ele vem e apresenta algumas alternativas, né? Que é considerando a necessidade de aumento da eficiência energética, tá lá, ó, olha sempre o foco, cara, que ele pede, tá? Então a eficiência energética nos processos industriais, avalia as tecnologias inovadoras. Então, aqui nós temos as tecnologias inovadoras, né, para a redução do uso de energia elétrica. Tá? Então, ele quer saber de processos de eficiência energética, tá? Então, alguns processos inovadores que são apresentados, tá? Um deles são a questão da computação em nuvem, né? Cloud computing, é uma tecnologia que permite que processos produtivos sejam acionados a partir de um celular ou notebook, né? Então, alternativas que estão sendo apresentadas, tá? Os Light Emission Diode, né, que é o famoso LED, permite a conexão de energia elétrica em luz por meio de um equipamento eletrônico semicondutor, sendo mais vantajoso do que lâmpadas halógenas ou incandescentes. Correto, né? É, o Light PIP compreende um sistema de tubos ópticos de policarbonato cristal que evita o sombreamento ou aquecimento ambiental, permitindo uniformidade e suavidade à propagação da luz. Tá? Então, essa questão aqui, todas essas questões são questões o quê? Que ele dá, né, de processos tecnológicos inovadores, tá? E aqui
ele apresenta o que? As questões aqui das alternativas, né? Então vamos lá, ó. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as alternativas inovadoras para a redução do uso de energia, sempre, gente, olha, busque sempre o que ele está pedindo, tá? Com respeito ao uso de energia elétrica, né? Então, deve permitir, além da redução do consumo de energia, o aumento da competitividade industrial por meio da incorporação da computação em nuvem, né? Então, uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte, gente. No ENAD, você tem o quê? Você tem questões corretas e você tem também as questões o quê? Mais corretas, tá? Então, essa é a ideia que nós vamos focar aqui, né? Então, por exemplo, essa questão, essa alternativa A, né? Ele fala pô, beleza, é um processo, deve permitir além da redução do consumo de energia, né? Então, assim, não tem evidências, tá? Que isso aqui vá fazer o quê? Minimizar aqui a questão do consumo energético, né? Então, assim, essa computação em nuvem aí, né? Ela pode aumentar a competitividade industrial, né? Melhorando aqui as operações e reduzindo a infraestrutura no local, né? No entanto, essa afirmação não menciona os benefícios das outras tecnologias, tá? Então, assim, é uma questão que digamos que ela está parcialmente correta, tá? Então, vamos tentar ver aqui outras questões, né? Questão B, ó, são considerados economicamente viáveis, visto que o custo de suas implantações e incorporações é menor que o custo da energia evitada, né? Então, também não há informação suficiente no texto, né, para confirmar essa afirmativa, tá? Então, você tem aí que, embora as tecnologias possam levar a economias de energia, o custo de implantação versus o custo de energia evitada não foi discutido no texto. Tá? Essa letra C, poxa, olha como ela. Isso aqui é bem tendenciosa, né? Ó, são fundamentadas na utilização de iluminação eficiente, como os LEDs e Light PIP, e na inclusão de tecnologias computacionais, como a computação em nuvem. Tá, beleza, né? Pô, ela não está totalmente errada, né? Então, você vai ver que as tecnologias mencionadas aí incluem soluções de iluminação com LED, né? A tecnologia computacional, tá? Então, ela está bem direcionada, né? Mas quando eu passo aqui para a letra E, tá? Então veja que essa E trabalha diretamente com o quê? Com o conceito, né? Que você fala, olha, você tem o desenvolvimento, você precisa do quê? Maior eficiência energética, né? Você precisa minimizar os gases de efeito estufa, né? Que tudo direciona para quê? Para o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, vão além das plantas elétricas industriais, preocupando-se com questões como o desenvolvimento o desenvolvimento sustentável. Ó. Então, a alternativa aqui correta, né, é a letra E, tá bom? Então, a questãozinha aí que ela traz bastantes conceitos, pode te direcionar para um caminho errôneo aí, tá? Mas essa letra E é que dá um direcionamento mais apropriado dentro daquilo que está sendo pedido, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima questão. Fala, pessoal, tranquilo? Vamos para mais uma questão aqui, ó, que é essa questão 2. Ele diz assim, ó: é recorrente a preocupação com a geração de energia para o Brasil, né?
isso aqui Brasil e mundo, tá? Então, uma questão de geração de energia limpa, tá? Um novo racionamento de energia elétrica, como que ocorreu em 2001, colocaria em risco a tentativa de trazer o Brasil para o caminho do desenvolvimento sustentável, né? Todas as ações governamentais têm sido destinadas a aumentar o suprimento energético, ou seja, garantir que haja oferta suficiente para atender os consumidores. No entanto, no rol das medidas para atacar o descompasso entre a geração e o consumo de eletricidade, ficam esquecidas ações que propiciem a racionalização da demanda de energia. Tá? Então, assim, se vocês pegarem aqui ao longo dos últimos anos, né, você aumentou demais o consumo energético, né? E isso é pautado na questão do que? Do crescimento populacional, né? Do aumento dos processos de industrialização, viu? E o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo tem aumentado, né, a participação de energias mais limpas, tá? Sim, ainda de uma forma muito lenta, né? Mas tem se iniciado esse processo, né? Ao longo já tem um tempo, mas agora tomou mais corpo, né? Como as energias solar, tá? Energia solar crescendo bastante e a energia eólica também, tá? Que tem uma representatividade muito grande. Viu? Então vamos lá, o que ele diz aqui, né? Sobre as formas de racionamento da demanda de energia. Analise as afirmativas a seguir. Tá? A proposição de novas formas de consumo e cobrança parte do pressuposto que as tarifas são fixadas de maneiras eficientes. Né? Então, esse aqui é um processo que a gente já pode dizer, olha, isso aqui é bastante complicado, né? Que você falar que essas tarifas são fixadas de maneiras eficientes, né? Ainda não temos esse procedimento aqui de forma bem efetiva, tá? Vamos para as outras aqui, tá? A aplicação de tarifas de energia elétrica divide os consumidores por classes e subclasses. Residencial, comercial, industrial, perfeito. Isso aqui é o como é feito, tá? Então, essa é uma afirmativa verdadeira, né, que é justamente para separar, né, os consumidores e aí você faz o que? Faixas de consumo, tá? Então, isso aqui perfeito, tá? Isso é verdadeiro, viu? Para a próxima questão aqui, vamos lá. A política atual de tarifação desestimula novos projetos e novas tecnologias, além de ser economicamente ineficiente. Tá? Então, dentro dessa afirmação, né, você vê que a política atual não é favorável aqui à inovação e eficiência econômica. Né? Se você tivesse aqui uma política atual não incentivava a adoção de tecnologias mais eficientes ou a implantação de novos projetos que poderiam melhorar a eficiência energética, tá? Então essa afirmação é verdadeira mesmo, viu? Então aqui verdadeira, tá? Para 4 você tem aí a adoção de um modelo, né? De eficiência energética que propõe a venda de permissões, onde o usuário decide como garantir um consumo eficiente, proporcionaria incentivos ao consumo racional. Com certeza, né? Isso é evidente, tá? Então, isso aqui você tem que, ora, as pessoas lidando diretamente com a questão de momento, horas de pico, onde que você tem maior consumo, né, hora de ponta, fora de ponta, tá? Isso aqui seria um modelo bastante eficaz, né? Então, isso aqui também a gente considera aí como correto, tá? Então, olhando para isso aqui, nós temos aqui 2, 3 e 4, né?
Vamos ver aqui, ó. Então, uma alternativa que traz essas relações está aqui, ó, 2, 3 e 4. Então, alternativa E, tá? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fala, pessoal, tranquilo? Mais uma questãozinha aqui, tá? Que nós levantamos lá que teve uma quantidade de erros grandes, né? Então, essa questão é uma questão relacionada à parte de transporte, viu? E traz o conceito de traffic calm, tá? Então, essa é uma questãozinha bem tranquila, eu deixei até marcado aqui, tá? Mas pelo próprio texto aqui, quando você faz uma leitura cuidadosa, né, você vai ver que a alternativa aqui mais plausível aqui, correta, né, é essa questão do tráfego calmo, né, o gerenciamento do tráfego, né? Então, pelo texto aqui diz assim, ó, um município tem feito alterações no seu sistema viário para estar de acordo com os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587, tá? De 2012. Então, isso aqui é uma política que fala o seguinte, pessoal: todos os municípios acima de 20 mil habitantes têm que ter um plano de mobilidade, tá? Então, ele tem que falar, olha, como é que vai se comportar os veículos ali, toda a parte de transporte público, né? A questão das ciclovias, ciclofaixas, tá? Então todo esse gerenciamento tem que ser feito para municípios aí, cidades, municípios acima de 20 mil habitantes, né? De acordo com essa lei, tá? Isso aí deram o que? Acho que 10 anos, né? Para que as cidades, os municípios fossem se adaptando. Esse prazo já venceu, né? E com pandemia, então muitos prefeitos também alegaram que não conseguiram ainda fazer essa implementação, tá? Devido a limitações em termos de recursos, tá? Então isso aí está se desenrolando, mas o que se tem é que até o final deste ano é para que isso já esteja tudo funcionando, né? E apesar de ser um instrumento fundamental para que você evite aí bloqueios nas vias, tá? Então, para que o trânsito flua da melhor forma possível, né? Nós estamos falando só da questão de veículos, né? Então, estamos falando de quê? De mobilidade ativa também, que está incluso o quê? Caminhada, a parte de bicicletas, tá? Então, um transporte mais eficiente, como os BRTs, os VLTs, tá? Então, todos esses processos, né? Então, continuando aqui o texto, né, as principais modificações que estão sendo propostas são o deslocamento do eixo das vias, tá? O bloqueio parcial de cruzamentos, a implantação de plataformas, de platôs e de almofadas nas vias, a construção de ilhas centrais, o estreitamento de algumas vias e a implantação de chicanas, né, de rotatórias, de sonorizadores e de pavimentos diferenciados. Tá? Então, veja que se você pega um agregado de coisas dessas que estão sendo desenvolvidas, você fala, ó, isso aí não está especificamente falando de ciclovia, né? Tampouco da parte do BRT, né? Nem o que a parte de passeios, né, calçadas para que se faça o que a caminhabilidade, né? E muito menos aqui a parte do VLT, tá? No veículo leve sobre trilhos. Então a melhor alternativa aí, né, a alternativa correta é o que a gente chama de um processo de gerenciamento, né, para melhoria dessas estruturas na questão de fluidez, pensando nas questões ambientais, que é os moderadores de tráfego, tá? Que são chamados traffic calming, beleza? Então, um abraço, até mais.
E aí, pessoal, beleza? Mais uma questãozinha aqui, tá? Nós vamos comentar aqui. Ele traz aqui um texto, tá? Falando a respeito aqui, eu vou tentar sintetizar só para otimizar aqui o tempo, né? De novo, falando a respeito da questão do meio ambiente. Ó. Então, vejam que isso aqui, gente, é muito importante, né? A questão na verdade, a questão ambiental, tá? Então, ela é muito forte aí nas provas, né? E vem falando, olha, a questão ambiental, né? E a relação que você tem com o consumo energético, tá? Então, aí você fala um pouquinho dessa transição, né, de formas de energia, né? No caso ali o petróleo, tá? Então, o petróleo, vocês viram que em alguns anos atrás aí ele deu uma subida bastante acentuada e a gente vê esse reflexo nas bombas, tá? Então, você tem aqui ainda várias discussões, né, como o Acordo de Paris, a Conferência das Nações Unidas aqui sobre o homem e meio ambiente, ó. Então isso bem forte, né? Então sendo discutido, tá? Então ao longo dos últimos anos, né? Então e isso empregado dentro da onde? Agora dentro da parte de quê? Da construção civil, tá? Então essa questão da construção civil é uma questão fundamental, né, para que esses processos sejam o que cada vez mais sustentáveis, tá? Então, passando aqui, tá, para o próximo slide, você tem aqui que ó, o texto 2, né? Uma construtora está participando de uma licitação para a construção de um estádio de futebol nos padrões FIFA, né? Então, FIFA aqui, Brasil aí teve a, a Copa por aqui, tá? Então, para tal são exigidos diversos certificados de apelo ambiental. Então, gente, para o futuro é isso aqui, cara. As empresas que não se atentarem a isso aqui, ó, a essa questão ambiental, né, ficarão de fora. Não tem como, tá? Então as empresas discutem bastante essa aqui. Então vai ser feito o que? Negociações em cima de que as empresas têm certificação ambiental, faz tudo pautado dentro da questão de sustentabilidade, beleza, né? Tanto é que isso já vinha ocorrendo nos vários países e também nos processos licitatórios, tá? Dentre eles o LED, né, o Landship and Energy Environment Design. Tá? A construtora deve apresentar proposta que garanta a certificação LED para que possa ter chance na licitação. Né? Então, isso aí é o texto 2. Tá? E aí ele pede para fazer o quê? Uma avaliação aqui com respeito aos itens. Tá? Então, lembre-se, gente, que toda vez que você for fazer essas avaliações, né, você vai lá. O que é o comando? O comando, o que está sendo pedido? Né? Então ele diz, ó, avalie a seguir as afirmações a respeito da. Então ele quer saber isso aqui, ó, a respeito da certificação LED, que deve ser garantida pela construtora no texto 2. Tá bom? Então, você tem aí. O LED é avaliado por meio de um sistema de pontuação que visa a sustentabilidade do empreendimento, tá? Então, com certeza, pelo texto mesmo diz isso, né? Então, isso aí é uma alternativa verdadeira, pelo o texto já está falando isso, tá? Então, esse item aí, um item de fácil visualização, tá? Então, vamos para o 2, né? O surgimento do LED pode ser relacionado com um apelo ambiental que teve início em meados do século XX e culminou nas conferências citadas no texto. Né? Então, assim, essa afirmativa aqui é um padrão ENAD, né? Não é bem assim, mas ela está correta, tá? Mas tá com poderia ter fundamentado melhor,
tá? Então, essa afirmativa aqui, você tem o que? Esses desenvolvimentos, você vai ver que bem antes disso aí já se tinha discussões, tá? Relacionadas com a questão ambiental, viu? Então, não é necessariamente assim, foi tal século ali, tá? Ah, a questão 3 aí, é, uma das alternativas uma das alternativas que pode é, ajudar a construtora a certificar se o LED, né, é o uso de placas de energia fotovoltaica no teto do estádio. Beleza, perfeito, né? Claro, ó, isso aqui perfeito, ora, energia solar, energia limpa, né? Então, você vai ver que essa alternativa é verdadeira, né? É uma das maneiras aí de se obter pontuação no LED, tá? Então, tranquilamente aqui você vê que isso aqui está correto também, né? Então, aqui fazendo aqui uma avaliação 2 e 3, então todas as alternativas aqui estão corretas. Então, eu tenho aqui então a letra E, todas as alternativas corretas, tá bom? Questão bem tranquila, viu? Um abraço, pessoal. Até mais.